transmitimos agora do auditório da Assembleia uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. O objetivo é apurar denúncias de assédio moral e de violação ao direito de greve cometidos por dirigentes da Polícia Federal em Minas. Há suspeita que servidores sofreram retaliações por terem participado do movimento grevista da categoria em 2012. Quem solicitou esta audiência foram os deputados Sargento Rodrigues e Durval Ângelo. Vamos acompanhar. Essa reunião destina-se a realizar audiência pública com a participação de convidados para obter esclarecimentos sobre denúncias de violação do direito de greve e assédio moral cometidos em retaliação ao movimento grevista realizado por servidores da Polícia Federal entre 7 de 8 de 2012 e 7 de 10 de 2012, e discutir e votar proposições dessa comissão. Então, nós vamos agora, antes de fazer a composição da mesa, tem uma justificativa do delegado regional de combate ao crime organizado, Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, dirigida ao presidente da comissão, Durval Ângelo. Senhor presidente, honrado com o convite de Vossa Excelência para participar da audiência pública, que se realizará em 27 de 2 de 2013, nessa Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, informa que, em razão dos princípios basilares da hierarquia e disciplina que rege a instituição Polícia Federal, Polícia Judiciária da União, o convite, ora dirigido a essa autoridade federal, deverá ser endereçado ao ilustre senhor Superintendente Regional da Polícia Federal de Minas Gerais, Dr. Sérgio Barbosa Menezes, dirigente maior da instituição em Minas Gerais. Outro sim, por questão de deferência a Vossa Excelência, informo que, em diálogo com o Dr. Sérgio Barbosa, o mesmo me autorizou a informá-lo que, caso tenha interesse em tratar de assuntos afeta a Polícia Federal em Minas Gerais, basta que Vossa Excelência entre em contato com a Secretaria do Gabinete da Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais e solicite o agendamento de uma reunião com o ilustre Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, que terá prazer em recebê-lo. Cordialmente, Dr. Rodrigo Moraes Fernandes. Composição da mesa. Nós convidamos Estevão Ferreira Couto, defensor público da União, representando a doutora Giedra Cristina Pinto Moreira, defensora pública da União, que confirmou a presença. Rodrigo Moraes Fernandes, justificou. Rodrigo de Melo Teixeira, chefe da Delegacia Regional Executiva da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Rodrigo dos Santos Marques Porto, presidente dos Sindicatos Policiais Federais do Estado de Minas Gerais. Johnny Borges Leal, presidente dos Sindicatos Policiais Federais do Distrito. Luiz Antônio de Araújo Boldens, diretor de Relações Sindicais do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de Minas Gerais, SIMPEF. William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Convidamos a doutora Nívia, da Promotoria de Direitos Humanos, que a gente marcou aqui o nosso encontro para quarta-feira, às 10 horas, tá, doutora Nívia, com os promotores, e os deputados todos aqui assumiram o compromisso de estar presentes, tá? Arthur Lobato Magalhães Filho, psicólogo. Denilson Martins, presidente do Sindipol, do Sindicato dos Policiais. Nós gostaríamos de dizer o seguinte, que a Constituição Federal estabelece já no seu artigo 1º que a República Federativa do Brasil se constitui num Estado democrático de direito. Eu acho que, se nós tivéssemos uma atenção maior, eu acho que esse artigo 1º da Constituição Federal, com 5 pilares do Estado democrático de direito, seriam suficientes para todo entendimento do ordenamento jurídico anterior, que, em alguns casos, já estaria automaticamente revogados ou não, né? E entenderíamos também toda a Constituição Federal, porque, dentre os 5 princípios, eu destaco 2 que são basilares, que é a dignidade dos fundamentos da pessoa humana, que eu acho que isso se aplica em toda a discussão de política de direitos humanos, ao contrário ao assédio moral, e a questão da cidadania, como um dos pontos fundamentais desse Estado democrático de direito, que esclarece todos os direitos garantidos pelos servidores, inclusive o direito de greve. E, nesse entendimento, infelizmente, a gente vê
que algumas mentalidades não evoluíram o suficiente na compreensão desse Estado democrático de direito. Nós temos verdadeiros resquícios, um entulho autoritário ainda presente que convive com a atual realidade que nós vivemos. E um entulho que muitas vezes busca fundamento legal e jurídico para continuar existindo. Se a gente vê a luta hoje, por exemplo, do cartel dos cartórios, de entenderem como se eles tivessem poder com os recursos que entram contra um princípio básico do concurso público. Se a gente entender, por exemplo, a própria ideia da privatização do Estado brasileiro, quando a gente se depara com denúncias de corrupção, com denúncias de nepotismo, que são negação desse Estado democrático de direito. Mas tem um entulho muito específico. Se a gente vê a própria lei da anistia, é um entulho que persiste, quer dizer, com condenações já na Organização dos Estados Americanos, que não se justifica existir. Com toda certeza, um desses entulhos é a legislação que estabelece a lei orgânica da Polícia Federal hoje, que ela surgiu como uma filha dileta 2 anos depois do golpe militar, e que ainda insistem em dar validade jurídica a alguns itens dessa lei orgânica, que é um verdadeiro absurdo. Você vê que muitas legislações acabaram se atualizando, se adequando a essa visão do Estado democrático de direito, e a questão de entender a Polícia Federal como uma polícia de governo, ou de determinado regime, ou de determinada ideologia, permanece na cabeça de muita gente. E não vamos esquecer que a Polícia Federal foi criada num período autoritário com outro nome, mas é a mesma Polícia Federal aí na época do Getúlio Vargas, do Estado Novo, né? E que sofreu uma adaptação na sua lei orgânica dentro de uma visão da doutrina de segurança nacional em 1966, já em plena ditadura militar, né? Então, daí a gente entende, por exemplo, recentemente nós recebemos há 1 ano e meio aqui os peritos da Polícia Federal, que vinham reclamar de coisas básicas. E aqui denunciaram delegados que queriam interferir na perícia judiciária, até dizendo o que o perito tinha que fazer ou como tinha que fazer. Praticamente, e a gente sabe que nós temos um Plano Nacional de Direitos Humanos, que estabelece até a discussão da autonomia das perícias no Brasil. E 3 estados, a perícia não é autônoma no Brasil: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, não são boas companhias. E eles queriam entender que a polícia tinha que se reportar ao delegado da Polícia Federal para seus encaminhamentos, para terminar seu laudo, como se a perícia fosse uma peça acessória do inquérito, quando muitas vezes é uma peça decisiva, que acaba levando à condenação de pessoas culpadas ou pessoas inocentes, se realmente a perícia não tiver essa seriedade. E eu digo para vocês que a Comissão de Direitos Humanos conseguiu um sucesso, e com o apoio que eu tive aqui dos deputados, significativo, né? E o que mais assustava é que era um dos poucos estados do Brasil que queriam restringir a ação da polícia, da perícia da Polícia Federal, era Minas Gerais, né? E parece que não adiantou nada a gente denunciar o superintendente aqui, que ele foi promovido a adido, né, na Espanha, né? Então não adiantou nada a denúncia que nós fizemos aqui. Nós aqui já tivemos conflitos enormes também com a perícia estadual. Conseguimos com o secretário Rômulo Ferraz agora um modus vivendi muito bom, inclusive na lei orgânica da Polícia Civil e com os sindicatos também, a gente discutiu com os sindicatos, né? Eu acho que a gente está conseguindo um modelo aqui que diferenciado, eu acho que tem que caminhar por aí, eu acho que a gente tem que preservar esse entendimento que nós tivemos, e hoje o sindicato entende que é claro isso, né? E agora nós fomos surpreendidos, quando procurado, eu e o deputado Sargento Rodrigues, pelo Sindicato dos Policiais Federais, falando em repressão em Minas Gerais em função da greve. Só que é interessante que o término da greve foi acompanhado de um acordo assinado na Secretaria de Planejamento Geral da Presidência
por representante do governo e por representante do Sindicato Nacional da Polícia Federal, onde nas 3 laudas do acordo, deputados, está claro a não repressão, a não perseguição, né? Está claro, né, a continuidade da negociação com o governo federal. E os policiais federais deram um exemplo que merece ser destacado aqui na TV Assembleia. Geralmente, eu que fui líder sindical por 20 anos, dos professores, mais de 20 anos, 22 anos, o fundamental na luta da categoria é a questão pecuniária, é a questão salarial, que foi o que levou, por exemplo, os delegados de polícia que também entraram em greve, fechar o acordo com o governo federal, nos 15%. Mas o sindicato tinha claro que, além da questão pecuniária, tinha outras questões funcionais, fundamentais para a democracia, para se brigarem, não aceitaram e não tiveram aumento. Isso, eu acho que é uma coisa diferenciada, é uma visão de um olhar de uma polícia da sociedade, e não polícia de governo ou de ideologia de plantão. Então, eu acho que isso merece destaque. E eu acho que a gente quer aqui dizer que eu acho que essa postura dos policiais federais, através de suas entidades de classe, no Brasil todo, demonstram todo o nosso apreço, o nosso carinho e o fato de nós termos abraçado essa causa. Quer queira ou não o superintendente, quer queira ou não de entender que uma comissão da Assembleia tem poder para tratar disso, pode ter certeza, eu vou levar esse assunto ao ministro da Justiça. Porque hoje o que está acontecendo, o assédio moral, a perseguição, transferência de policiais com uma folha corrida de fazer inveja em qualquer empresa e também com um currículo intelectual, com o preparo que a gente vê, não tem cabimento. Hoje, a discriminação, por exemplo, da questão das diárias, ou até de viagem, algumas operações, né? Em determinado lugar, onde a operação é no Agreste, manda-se policiais grevistas, onde é em Fernando de Noronha, manda o protegido do superintendente aqui em Minas. Então, acho que é um absurdo uma situação dessa. E sem contar que tudo isso culmina para provar esse autoritarismo, foi com a proibição do superintendente que os policiais, determinando as chefias, que fiscalizasse e cortasse o ponto dos que viessem da reunião, se ela fosse 9 horas da manhã. Por isso que nós passamos ela agora para as 18 horas. Então, eu acho que a prova dessa postura poderia se negociar a escala, poderia se discutir representante, poderia se discutir compensação de hora. Quantas vezes isso é feito? Praticamente existe, eu que sou servidor público há 36 anos, um banco de horas informal nas escolas que a gente trabalha, sabe, de dias, de atividade extra. Isso é informal dentro do bom funcionamento daquela unidade que você trabalha. Então, eu acho que isso, a comprovação desse assédio ficou nessa última proibição. A atitude que não tiveram em relação aos peritos, que só 4 ou 5 peritos, é um grupo pequeno, não chega a 70 peritos, na época, pelo que me informaram da Polícia Federal aqui, só 4 ou 5 que não vieram na audiência pública. Isso prejudicou, de alguma forma, e aqui nós tínhamos vários delegados que participaram do debate, até com alguns, mais timidamente, concordando com a reivindicação dos peritos. Então, eu quero deixar bem claro, sargento Rodrigues, que esse debate acontece agora à noite, porque os policiais federais foram proibidos, como se nós tivéssemos, né, foi uma confirmação de todas as denúncias encaminhadas em relatório. Nós vamos fazer isso chegar ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, à Ouvidoria de Direitos Humanos, vocês vão ser chamados, já entrei em contato, não conseguimos trazer aqui, o Ouvidor de Direitos Humanos Nacional, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, está esperando as notas taquigráficas dessa reunião, e eu acho que não é desse jeito que se constrói uma visão de diálogo, de Estado democrático de direito, de respeito às pessoas, à dignidade da pessoa humana, e não é reprimindo greve, que é um direito constitucional, que você constrói cidadania, como a Constituição estabelece. Então, a gente recebe vocês aqui dizendo o seguinte, como nós falamos com os peritos, nós fomos até o final na luta deles, né?
levamos todas as reivindicações dos peritos a todas as esferas do governo federal. Tá? Vamos também fazer da mesma forma. Eu passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para suas considerações iniciais. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu quero também cumprimentar aqui os colegas deputados, deputado Sebastião Costa, deputado também muito experiente, já está no 6º mandato nessa casa, ex-prefeito, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprimentar aqui o nosso companheiro Rômulo Viegas, e que sempre tem nos acompanhado aí, sempre muito lúcido, muito coerente. E é bom essa experiência, deputado Rômulo, porque a gente vê aquilo que durante, deputado Durval Anjo, uma palestra da ministra Carmen Lúcia aqui nessa casa, e eu fiz questão de vir assistir, ela dizia o seguinte: os erros da administração pública levam décadas para serem corrigidos. Então, as atrocidades que muitas autoridades investidas em cargos cometem com servidores públicos levam muito tempo para serem corrigidas. E aqui não há como deixar de não falar, porque parece que eu estou vendo um filme, só que é o filme repetido que eu vivi dentro da Polícia Militar. E isso eu não tenho como deixar de falar para vocês. Das atrocidades que eram feitas lá e que, graças a Deus, mesmo sendo uma polícia militar, nós conseguimos romper todas essas barreiras, vencemos e conseguimos, com o apoio da Assembleia e dos deputados dessa casa, fazer com que as coisas avançassem. Eu quero dizer da alegria de estar recebendo aqui o nosso presidente do sindicato, o companheiro Rodrigo Porto, dizer da alegria de receber aqui o Renato Deslandes, que veio aí com essa bandeira, né, com os companheiros do Sindipef aqui há muito tempo trabalhando para que isso pudesse acontecer. O nosso segundo vice-presidente do Sejusmig também, o Rui Viana, que está aqui nessa luta constante, participando aqui dos eventos na casa. E é muito bom ter a doutora Nívia Mônica aqui conosco, participando desse evento. Até porque, doutora Nívia, é bom que a senhora saiba que policiais também têm direitos violados. Só que o administrador público acha que não. Né, Denilson? Eles entendem que não, porque no fato de ser polícia, parece que nós estamos alijados dos direitos e garantias fundamentais, que não é a norma de aplicação imediata. Né? Parece que não. Direitos humanos, direitos e garantias fundamentais não existe para quem é polícia. E isso é uma cultura, o deputado Durval Anjo falava disso aqui, falava dos requisitos da ditadura, e, infelizmente, nos nossos organismos policiais, ainda isso prevalece. Eu dizia para o companheiro Rodrigo o seguinte: elaboramos o requerimento, e o deputado Durval Anjo, para que essa audiência pública acontecesse, mesmo, Toninho, mesmo que nós não tenhamos competência para convocar aqui o delegado da Polícia Federal, mas nós temos que dar publicidade ampla das atrocidades que eles estão fazendo com os servidores aqui em Minas Gerais. Nós temos que mostrar que o tratamento humilhante, degradante, que o corredor, que a transferência, que a sacanagem na hora de pagar uma diária, na apurrinhação, tudo isso é assédio moral. Eu sou autor de uma lei aqui nessa casa que tipificou a conduta do assédio moral. E aqui, deputado Rômulo, a Lei Complementar 116, que é de 11 de janeiro de 2011, demoramos para aprovar, porque é uma resistência. O administrador público ele não quer ser responsabilizado porque ele pegou um agente público, seja ele civil, militar, municipal, estadual, federal, e botou num corredor com uma mesa, sem sequer um telefone. O que nós chamamos num linguajar policialesco de aspone, né? Aspirante a nada. Ou seja, está ali num corredor. Então, quando nós debruçamos em cima desse projeto, nós sabíamos exatamente o que a gente queria com a lei que prevê o assédio moral em Minas Gerais, que é a Lei Complementar 116. Que, quem sabe, aparece um filho de Deus em Brasília e copia, já que nós que operamos o direito sabemos das nossas, dos entes federados e a autonomia administrativa que tem. Como é uma lei que trata nesse aspecto, quem sabe
um deputado federal, filho de Deus, mas, um diz outro, mais bem intencionado com os servidores, possam copiar a nossa aqui no Estado de Minas Gerais. E eu vou dizer aqui, deputado Durval Anjo, o que está acontecendo com a nossa Polícia Federal em Minas Gerais. Mas é óbvio, o que está acontecendo com a base da Polícia Federal, não é com delegados de polícia. A PM, eu vi esse filme durante anos, Renato Deslade. Praça para um lado, oficiais para o outro. A casta tudo. A base, o rigor da lei. Só que não era só o rigor da lei, era muito mais. Por quê? Porque os princípios da administração pública regem todos os poderes da União, dos estados e dos municípios. E o princípio mais importante chama-se legalidade. E há aqui atos sendo praticados nas denúncias trazidas pelo Sindipef de muita ilegalidade praticada pelos dirigentes da Polícia Federal, aqui na Superintendência da Polícia Federal, em Minas Gerais. E essas denúncias têm que ser veiculadas aqui na TV Assembleia para mais de 400 municípios, para que os delegados saibam que vocês não vão ficar amordaçados, que a Assembleia não vai ficar parada, que nós vamos não só aqui no debate, mas na tribuna da casa, mostrar ao governo federal, às autoridades, ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União, para que eles também possam tomar providência. E é óbvio, ao final dessa audiência, eu, juntamente com o deputado Durval Anjo, com o apoio dos demais pares dessa comissão, vamos propor o envio das notas taquigráficas contendo essas denúncias. Imagine, deputado Sebastião Costa, deputado Rômulo Viegas, o artigo 3º da lei complementar, ele compilou, ele sintetizou tudo que vocês estão passando. Artigo 3º. Considera-se assédio moral para os efeitos dessa lei complementar a conduta de agente público que tenha por objetivo o efeito de degradar as condições de trabalho de outro agente público, atentar contra os seus direitos ou a sua dignidade, comprometer a sua saúde física ou mental e o seu desenvolvimento profissional. O caput do artigo já diz tudo que os servidores, os agentes, os escrivães e os papilocopistas estão sofrendo aqui na Polícia Federal em Minas Gerais. Além disso, nós já temos aqui uma deficiência no efetivo gigantesca, que já põe a própria Polícia Federal numa situação de trabalho degradante, humilhante, porque nós temos um estado com 853 municípios, os agentes, os escrivães, são ainda designados para operações fora, em outros estados, e a Polícia Federal hoje com menos de 400 policiais aqui na ativa para cuidar de um estado tão gigantesco. Ou seja, o tratamento humilhante e degradante começa a partir do momento em que você é colocado numa sobrecarga de trabalho, que você é dado a missão sem os instrumentos, sem uma equipe capaz de corresponder àquela demanda de trabalho. É isso que vem acontecendo. Agora, o que mais me choca, o que mais me assusta, é a frieza dos dirigentes da Polícia Federal em Minas Gerais de entender que estão acima da lei. Se o maior princípio que reza a administração pública é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, será que designar um policial, aliás, será que promover uma transferência por motivo de greve, você obedece à legalidade, à impessoalidade? Não. Se você coloca o cidadão numa escala humilhante, degradante, para perseguir em face de uma greve, então não dá para entender. Porque se a administração pública, o primeiro princípio, e nós que somos operadores do direito, nós sabemos, princípio constitucional tem mais força do que a letra de lei. Nós sabemos disso. É algo muito forte no texto constitucional. Então o delegado está cometendo ilegalidade, portanto está cometendo abuso. Abuso de autoridade, excesso de poder, violação da dignidade humana na relação interpessoal com seus subordinados. Como eu já conheço essa história assim, de cós salteada, e aí trazendo para dentro da Polícia Militar, porque lá a Constituição da República nunca adentrou os muros dos quartéis, e somente com a nossa chegada ao parlamento que nós rompemos com isso, quando nós enterramos um antigo regulamento disciplinar que perdurou por quase 230 anos, e nós enfiamos numa lata de lixo, que é o lugar que eu nunca deveria ter saído,
porque ele já nasceu draconiano, maquiavélico, é assim que ele nasceu, mas nasceu com essa concepção, ou seja, de domínio absoluto. E o que a gente vê na Polícia Federal, que muita coisa, muitos atos praticados da forma velada, escamoteada, porque a perseguição ela não é escancarada. Quem é servidor policial sabe disso. Ela não é assim, ó, fulano, eu estou mandando aqui o agente Rodrigo Porto para cumprir a escala, é porque participou da... Não, não é assim. Não, o senhor vai lá... mas muito tem ato assinado que o superintendente coloca em função da greve, inclusive para PA aberto contra servidores aqui em Minas. Esse aí chegou ao escândalo, né? Esse aberto e põe em motivo do movimento grevista da categoria, que é o maior absurdo que nega o acordo assinado em Brasília com a comissão de negociação do fim da greve. Presidente, esse aí, então, foi, eu diria... algo assim de deixar qualquer um estarrecido. Porque esse assinou, inclusive, o atestado dele, dizendo assim, ó, aqui eu cometo abuso de autoridade, violação de direitos humanos e falo por que estou cometendo e assina embaixo. Porque, na prática, o assédio moral, ele é escamoteado, ele é velado. Você está morrendo de raiva do cidadão que está fazendo ali, está te mandando fazer um trabalho, você sabe que a perseguição, todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de falar que é, ninguém tem coragem de depor que é, e ele está fazendo, e você está se triturando por dentro, né? Psicologicamente você está adoecendo, mas ninguém tem a coragem de falar. Só que esse aí foi além. Esse foi além. Então, quero dizer, presidente, e aos demais companheiros de luta da Polícia Federal, dizer que nós não vamos nos calar. Os deputados dessa comissão não vão se calar. Nós vamos usar a tribuna, nós vamos pegar as notas taquigráficas, vamos pedir providência ao Ministério Público Federal, porque não é possível, você tem uma lei. A lei está aqui. Bom, Lei 7.783, dispõe sobre o exercício do direito de greve. O que diz o caput do primeiro artigo? É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, não se tem um direito e quando você pratica, ele é suprimido pela vontade do administrador. É isso que os dirigentes da Polícia Federal, aqui na Superintendência em Minas, disseram. Falaram, vocês têm o direito, mas se praticar, nós vamos subtrair esse direito. Mas com qual autonomia? Com qual autoridade? A não ser que o princípio da administração pública mudou. Como ele não mudou, nós sabemos que ele ainda está valendo, nós não podemos admitir. Por outro lado, nós temos o artigo 9º, é assegurado o direito de greve, competindo os trabalhadores, decidir sobre oportunidade. Direito constitucional. Como é que o delegado, que não quer participar da greve, ele vai perseguir quem participou da greve? E outra, foi declarado pelo judiciário que a greve era legal. Então, ou seja, se nenhuma ameaça ou lesão a direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário, no caso da greve, ela passou pelo crivo. Então, presidente, eu quero encerrar as minhas considerações iniciais. Obrigado, senhor. Dizendo o seguinte, ao ouvir aqui os nossos representantes dos policiais federais, ao ouvir aqui que eles podem sintetizar melhor, porque é eles que nós precisamos ouvir da denúncia, nós temos que cobrar. E nós vamos pedir muito à doutora Mônica para que ela nos ajude, junto ao Ministério Público Federal, para que ela endosse esse tipo de violação, essa perseguição. Porque eu não consigo, doutora Mônica, né, de jeito nenhum compreender por que o administrador público entenda que polícia não tem ou não está abrangido pelos direitos e garantias fundamentais. Se pensam assim, nós temos que mudar. Nem que seja na pancada da tribuna aqui constantemente. É esse o nosso pensamento. Parabéns ao sindicato, parabéns aos homens e às mulheres honrados da Polícia Federal, porque polícia que faz greve e luta por melhores salários é polícia séria, é polícia honesta, honrada, que nós temos que defender. Parabéns. Obrigado, Sargento Rodrigues. Com a palavra, o colega deputado Rômulo Viegas, vice-presidente eleito hoje da Comissão de Direitos Humanos. Bem-vindo na sua vice-presidência, Rômulo. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa, no caso específico aqui, a Comissão de Direitos Humanos. Quero cumprimentar os dois colegas
deputado Sargento Rodrigues, deputado Duval Anjo, pela iniciativa, deputado Sebastião Costa, demais integrantes da mesa. Eu acho que essa situação merece, sim, uma atenção especial da nossa comissão, e eu não vou usar aqui dos meus momentos para cansá-los em função do que tudo já foi dito. O deputado Sargento Rodrigues o fez com maestria, mas eu estou apresentando um requerimento de modo que a gente possa aprovar aqui na comissão que as notas taquigráficas dessa comissão sejam encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, solicitando que os nossos deputados, pelo menos a bancada federal de Minas, que são votados aqui, possam recebê-los lá também com uma audiência pública, porque aqui, infelizmente, nós não temos poder de convocar os seus superiores, mas eu acredito que lá no Congresso, né, eu acredito que eles têm. Então, a gente espera que eles recebam essas notas taquigráficas e, pensando em Minas Gerais, pensando nos trabalhadores de Minas Gerais, no caso específico, vocês que compõem, para mim, de coração, eu tenho uma imagem, pelo menos tinha, uma imagem de 100% da Polícia Federal, e não quero que perder essa imagem, esse retrato, né? Eu vejo a Polícia Federal brasileira, para mim, como um ápice das instituições federais. Lamento profundamente o que está acontecendo com os senhores, e a gente espera encontrar solução. Para encontrar solução, tem que haver isso que está acontecendo, tem que haver diálogo, porque, lamentavelmente, eu vi aqui arbitrariedade, né? Um delegado, não quero nem saber o nome, assinando e assumindo, né, o ato administrativo em contrário a tudo que a gente prega na questão de direito. Portanto, eu me encerro por aqui, presidente, e agradeço a oportunidade. Eu só gostaria de solicitar que, no seu requerimento, nós solicitássemos à Câmara Federal que convidasse o superintendente de Minas Gerais, Sérgio Barbosa Menezes, ou convocasse, que aí ficasse da praxe da Comissão Federal, o ouvidor nacional da Polícia Federal, há um ouvidor que, em tese, teria que receber essas reclamações, que fosse também chamado diretamente o Ministério da Justiça e o ouvidor nacional de direitos humanos. Então, eu acho que a gente poderia sugerir esses nomes também, tá? E, ao mesmo tempo, aproveitando o seu ofício, que a gente encaminhasse também as notas taquigráficas para a Ouvidoria Nacional da Polícia Federal, para a Ouvidoria dos Direitos Humanos e para o Ministro de Justiça para providência. Que eu acho que aí a gente... Porque eu quero deixar bem claro que eu estou dando esse tempo aqui mais generoso aos deputados, porque nós estamos gravando esse debate. Ele vai entrar ao vivo, porque a Câmara de Belo Horizonte transmite de 18 às 19, às 19 horas. E às 19 horas eu vou entrar ouvindo os dirigentes do sindicato, que aí será transmitido para todo o Estado, para vocês registrarem. Então, eu só quero deixar bem claro que nós não fomos felizes na escolha das 18 horas, porque é 19 que está a transmissão ao vivo. Tá? Então, que também a gente... E, ao mesmo tempo, a gente aproveita o quórum que nós temos aqui de 4 deputados para estar aprovando esses requerimentos. Presidente... Pediu para encaminhar o requerimento do deputado Sebastião Costa. Depois eu passo a palavra. Eu quero encaminhar favorável ao requerimento do deputado Viegas e quero justificar o meu encaminhamento. Porque há pouco eu falava com o presidente Durval Ângelo sobre os requerimentos que a gente pudesse pautá-los na reunião ordinária. Mas já disse também que aqueles que surgissem de incidente dentro das audiências, que fosse votado no mesmo dia. Quer dizer, este é o incidente que aconteceu. Ou seja, um colega deputado levantou uma opção a mais para que vocês possam estar demonstrando todo o prejuízo moral que tiveram. Então, em razão disso, estou votando, deputado Ronaldo, estou mantendo a minha coerência, embora querendo votar requerimento só em reunião ordinária. Mas estou votando. Mas Vossa Excelência fez essa ressalva, o que fosse incidente sobre a reunião em curso, o tema em curso. Então, estou encaminhando favoravelmente. O senhor não está sendo incoerente, não. Pelo que o senhor falou com essa presidência, está correto. Para encaminhar o requerimento com... Gostei do incidente aí, presidente. É cacoete de advogado mesmo, incidente processual. Eu sou professor de filosofia e teologia, sou advogado, Estou falando do nosso maestro Sebastião Costa, né? Um incidente
É cacuete de advogado mesmo. 19 horas está chegando. Mas que encaixa perfeitamente no processo legislativo, especialmente na votação dos requerimentos dele. Vossa Excelência citou aí seria bom a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal, que é muito importante que a gente pudesse solicitar empenho. Obviamente, já aproveitar que a doutora Nívia Mônica também está aqui, porque é importante que ela tenha essa documentação para que ela reforce, para que seja apurado. Porque nós precisamos que se apure o abuso de autoridade, o excesso de poder, o assédio moral e a violação de direitos humanos que os servidores que participaram do movimento paredista estão sofrendo em face dessa greve, que é um direito. Então é bom que se deixe isso claro, para que seja apurado. Porque só mandar as notas taquigráficas para o cidadão fazer a leitura. Agora é óbvio, eu não sei se eu estou falando aqui de 2 requerimentos ou se pode ser, ou se nós podemos desmembrar. Não, nós vamos desmembrar em vários requerimentos.